Olá, pessoal. Bem-vindos ao CONAECOS, terceiro CONAECOS, Congresso Nacional de Ecologia e Sustentabilidade Online. É uma satisfação tê-los aqui comigo. Professor Carlos Eduardo Fortes Gonzalez. Vim aqui cooperar um pouco com o evento, ministrando essa palestra sobre ecologia brasileira na biologia do ensino médio. Quero, antes de dar início aos trabalhos, agradecer à equipe organizadora desse terceiro Congresso Nacional de Ecologia e Sustentabilidade Online, terceiro CONECOS, que gentilmente me convidou, mais uma vez, para a participação no evento. Eu tenho colaborado rotineiramente com a Bio10 Digital Cursos nos seus eventos, no que tange ao meu conhecimento, que é a área de estudos socioambientais, como está em tela. Então, eu já me identifiquei, eu sou professor Carlos Eduardo Fortes Gonzalez. A minha área de estudos, como eu acabei de comentar, é Environmental Studies, estudos socioambientais. Eu sou biólogo de formação na minha graduação e enveredei no ensino, na pesquisa e na extensão pelas ciências ambientais, mais especificamente os estudos socioambientais e mais pormenorizadamente ainda a educação ambiental dentro desse contexto. Daí o meu interesse em ministrar essa palestra de hoje, que é sobre a ecologia brasileira na biologia do ensino médio. Isso é, nesse contexto do componente curricular de ciências biológicas, ao final da educação básica do ensino médio. Contemporaneamente, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, campus Belém do Pará, no bairro do Guamá. Eu encontrei essa oportunidade acadêmica a apenas 3.200 quilômetros de casa, porque a minha instituição máter é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde eu concluí a minha carreira docente como professor titular, por aposentadoria voluntária, em novembro de 2022. E por 2 anos agora eu estou nesse cargo temporário, por meio de um processo seletivo. Eu sou professor visitante sênior nessa instituição federal no estado do Pará. Devo concluir a minha carreira docente nessa instituição ao final de julho de 2026, porque o Visiting Professor, professor visitante, isso é um conceito mundial, por excelência é um cargo temporário. E no caso das universidades federais brasileiras, no máximo por 2 anos, se encerrando então a minha carreira em julho do ano que vem, final de julho de 26. Enquanto isso, continuo contribuindo com a Federal do Pará, mais especificamente no IENSE, Instituto de Educação Matemática e Científica, desta instituição, onde eu ingressei para o processo seletivo no PPGDoc, Programa de Pós-Graduação em Educação, em Docência, em Docência, em Educação, em Ciências e Matemáticas. PPGDoc, Programa de Pós-Graduação em Docência, em Educação, em Ciências e Matemáticas. Então, colaboro com o Instituto no ensino, na pesquisa e na extensão nesse campo, especificamente com um projeto de educação ambiental, que eu lá implementei e venho cumprindo junto a colegas docentes e a alunos do Instituto, nesse campo de ensino, pesquisa e extensão. Sem mais delongas, então, vamos para a apresentação. Não sem antes comentar que, aí na minha identificação, vocês têm os meus sítios eletrônicos principais, o LinkedIn, que é o principal sítio eletrônico mundial quanto a redes profissionais, então a gente pode travar contato por lá. Aí tem o meu Orcid, onde eu disponibilizei o meu currículo em inglês, visto que é um site de alcance internacional, esse Orcid é um site internacional. E o currículo Lattes, que é típico da Academia Brasileira, onde vocês têm mais detalhamento sobre a minha carreira no ensino, na pesquisa e na extensão. Para contatos comigo, está aí disponibilizado meu correio eletrônico, cfortes@yahoo.com. Eu estou disponível também, através desse e-mail, para interlocuções acadêmicas e eventuais empreitadas que juntos possamos fazer, como ativos em eventos, ou participações em bancas, enfim, outras iniciativas de atividades profissionais acadêmicas. Agora sim, então, iniciando a nossa
apresentação. Ecologia brasileira na biologia do ensino médio. Então, o objetivo da palestra é a discussão da inserção da ecologia brasileira nos currículos de biologia do ensino médio. Ainda, analisar o enfoque científico e pedagógico atual, bem como propor abordagens contextualizadas e integradoras, com reflexões sobre a relevância da ecologia brasileira na formação para a cidadania. A ecologia fornece a base integradora da biologia e deve ser apresentada como ciência aplicada à realidade brasileira. A ecologia brasileira, o foco de estudo dela serão os conjuntos ecossistêmicos, os biomas e outros processos ecológicos do território brasileiro, com envolvimento direto aí das questões da diversidade biológica e da sustentabilidade, que são os objetivos centrais da ecologia quanto à sua aplicação prática. Conservação da diversidade biológica e que esses estudos, que essas ciências ecológicas sirvam efetivamente para a sustentabilidade socioambiental que tanto se almeja, visto que a Terra vem, historicamente, numa desarmonia no que tange as relações entre a sociedade e a natureza. Isto é, entre os ecossistemas humanos e os seus ambientes de entorno. Há uma relação desarmônica aí que precisa ser ajustada, e daí a importância da sustentabilidade socioambiental, que se pode almejar atingir através das ciências ecológicas aplicadas para a educação ambiental. Sem esgotar todas as possibilidades de minúcias dos sistemas ecológicos brasileiros, mas tomando, grosso modo, como principais ecossistemas, nós temos a Amazônia, o Cerrado brasileiro, a Floresta Atlântica, a Caatinga, o Pantanal, Mato Grossense e os campos sulinos, especificamente no Rio Grande do Sul, onde quantitativamente aparecem mais, embora apareçam também em outras áreas da região sul e até mesmo ao sul de São Paulo, mas principalmente nos ditos pampas gaúchos, os campos sulinos. Todos esses grandes biomas brasileiros aí, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e o Pampa, sem esquecer de outros que não são focos diretos da apresentação, mas têm coligações com esses, como o mangue, a costa atlântica brasileira e outros ecossistemas, mas tomados como referenciais e principais esses, eles apresentam uma alta diversidade e todos eles são interdependentes ecologicamente, isto é, um influi no outro, e inclusive vários elementos da fauna e da flora circulam em mais de um, inclusive nos ecótones, que são as zonas de transição entre os sistemas ecológicos. Começando, então, alguns comentários sobre o ecossistema amazônico. Então, esse sistema ecológico representa a maior floresta equatorial ou tropical do mundo. É a maior floresta enquanto floresta equatorial. O mundo vai ter floresta maior ainda. Se simplesmente se falar em dimensão florestal, em termos de extensão territorial, aí a maior floresta do mundo seria a floresta siberiana, a taiga, a floresta ao norte da Rússia, pura e simplesmente em extensão. Então, a taiga siberiana seria a maior floresta do mundo. Mas, enquanto floresta tropical, a maior do mundo é a floresta amazônica, e ela é tão grande que ela acaba influindo na regulação climática global. As principais pressões que esse ecossistema sofre são o desmatamento e as queimadas. E essas pressões, esses impactos ambientais negativos, eles se subdividem em ramos específicos,
que vão ser representados nas próximas lâminas aqui, explicando mais pormenorizadamente da onde vêm essas pressões do desmatamento florestal e das queimadas. Aí algumas imagens belíssimas desse ecossistema, mostrando um animal que ele é muito típico, uma das espécies de arara, aí na imagem inferior dessa tela, visões aéreas com a riquíssima hidrografia amazônica, nas duas fotos do canto superior direito. À esquerda, na foto superior, para relembrar que nós temos as comunidades humanas, que estão entronizadas e convivem, muitas vezes harmonicamente com esse ecossistema, como os habitantes nativos. Aí, no caso, a foto de uma residência ribeirinha, num rio amazônico, e abaixo também a exuberância de um dos rios amazônicos, cercados pela cobertura florestal típica das regiões com mais densidade vegetal do ecossistema amazônico. Como eu havia comentado, então, falaremos de alguns dos grandes impactos ambientais que a Amazônia sofre, alguns deles, então, o desmatamento, que já foi comentado, mas agora com um grau de detalhamento maior. Então, a expansão da atividade agropastoril ou agropecuária, como está em tela, isto é, da atividade de agricultura e também da atividade da pecuária. Isoladamente ou não, porque alguns empreendimentos têm atividade agropastoril ajuntada, quer dizer, atividade agricultural com a da pecuária, e em outros momentos pode ser que só tenha um empreendimento que seja uma atividade só de pecuária ou só de agricultura. A extração madeireira, junto com essa expansão agropecuária, também é outro fator causal do desmatamento. Bem como a abertura de rodovias, de estradas. Tudo isso aí tem causado a remoção de muitos milhões de hectares de floresta amazônica. Também as queimadas, que são associadas a esse processo de desmatamento e a prática de preparo de solo. Essas queimadas liberam grandes volumes de anidrido carbônico, ou dióxido carbônico, CO2. E partículas de fuligem, material particulado no ar, evidentemente prejudicando, então, a fauna e a flora em função desse excesso de anidrido carbônico e desse excesso de material particulado no ar. Também a fragmentação de habitats nessa região amazônica, inclusive por causa desse desmatamento e dessas queimadas. Então, o habitat vai se fragmentando. E há, então, uma conversão de áreas contínuas, áreas que eram continuadas, grandes coberturas florestais, elas vão sendo descontinuadas e acabam formando mosaicos mais ou menos isolados, e isso compromete a diversidade biológica, o fluxo gênico e a sobrevivência de espécies típicas da região e também as espécies de grande porte. Outra atividade muito impactante, de modo negativo, em termos ambientais e socioambientais, é a mineração e o garimpo. Essas atividades econômicas, não raramente ilegais nessa região, geram contaminação por metais pesados, especialmente o mercúrio, atingindo então as águas, né, os rios, os igarapés, bem como o solo, que está ajuntado às águas desse grande ecossistema amazônico, contaminando assim também as redes alimentares, as teias alimentares, isso é, por extensão, milhares de espécies animais e vegetais. Outro fator muito impactante ambientalmente falando é a construção de usinas hidrelétricas de grande porte, que não raro essas construções acabam por alterar o regime natural dos rios, provocando inundações extensas, afetando a fauna aquática e até mesmo deslocando comunidades locais, por causa do surgimento de grandes corpos d'água, pelo represamento das águas, que é necessário para a construção dessas usinas. Então, há muitas áreas onde era terra firme, ou só era banhada eventualmente, passa a ser permanentemente inundada,
pela necessidade de uma represa para a construção de hidrelétricas. Então, aí são muitos danos ambientais e também sociais com o deslocamento dessas comunidades autóctones, isto é, nativas dessas regiões, como, por exemplo, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, etc. As modificações climáticas. Essa depressão da cobertura florestal em grandes quantidades pode reduzir a capacidade da floresta de atuar como um sumidouro de carbono. E também há uma perda sociocultural na Amazônia, em função de toda essa degradação ambiental que acaba atingindo modos de vida típicos da região, modos tradicionais, e então isso acaba por promover o êxodo, quer dizer, a saída em grande quantidade de pessoas dessas áreas, com a consequente perda de saberes socioambientais e criando também conflitos fundiários, quer dizer, brigas, contendas por ocupação dessas terras, dessas áreas. Cerrado. O cerrado brasileiro é a savana mais biodiversa do mundo. Tem uma relevância hídrica e sofre impactos também aqui da atividade agropastoril, isso é, da atividade agricultural e da pecuária também. Aí tem umas imagens ilustrativas muito interessantes, mostrando a beleza cênica da região do Cerrado, com seus campos sujos, isso é, campos com uma grande presença de plantas arbustivas e até mesmo de vegetais arbóreos, bem como entrecortado por alguns rios, árvores não raramente ressecadas e retorcidas, e alguns terrenos também com muitos afloramentos rochosos, como algumas dessas imagens mostram, e aí uma ave típica da região, que é a seriema, entre várias outras aves típicas que o Cerrado tem. Tuiuiu é uma outra ave típica, não tem a foto aqui. É a maior ave pernalta brasileira, junto com as emas, né? E uma das maiores aves brasileiras, o tuiuiu. Ou jaburu, é outro nome vulgar pelo qual essa ave é conhecida. Mas aí na imagem, no canto inferior direito da tela, é uma seriema. O cerrado, como todos os outros ecossistemas, também sofre uma série de impactos ambientais. E aqui em tela eu vou comentar alguns deles que foram aí selecionados. A expansão agropecuária, um dos grandes motores da economia brasileira na área do campo, na área rural, também é responsável por esses impactos ambientais negativos em boa parte do território brasileiro. No caso dos campos sujos, a região de Cerrado, então, existe uma grande conversão de áreas autóctones, de áreas que eram nativas, para pastagens, atividade da pecuária, né, gado bovino, principalmente, bem como as atividades agriculturais de monoculturas, isso é, a plantação de uma única espécie, como, por exemplo, em grandes extensões, como, por exemplo, soja, milho, algodão. Então, essas são algumas das principais causas de desmatamento no Cerrado. E isso resulta na perda acelerada da diversidade biológica e na degradação dos solos. Também o uso intensivo de agroquímicos, visto que o Cerrado é uma das regiões com maior consumo de defensivos agrícolas no planeta. E as queimadas e incêndios florestais, tanto de origem natural quanto provocadas por interferência humana, podem acabar por alterar os ciclos ecológicos, reduzindo a fertilidade do solo e, eventualmente, prejudicando espécies adaptadas a regimes de fogo controlado. Continuando com essa discussão de alguns dos principais impactos ambientais, no Cerrado temos também, como na Amazônia, a fragmentação de hábitats por causa do avanço de fronteiras agrícolas e de infraestruturas humanas, como rodovias, hidrelétricas, entre outras possibilidades. Isso acaba por isolar grandes populações de fauna e flora, e isso compromete a conectividade ecológica e, consequentemente, os fluxos genéticos entre os seres. Também é a erosão e o assoreamento, por causa da supressão da cobertura
vegetal. Isso acaba por expor o solo aos processos erosivos, pelo vento, pelas águas, etc. E isso pode intensificar o assoreamento de rios e represas, afetando assim a disponibilidade e a qualidade da água. De novo, os câmbios climáticos também são atuantes aí de modo negativo, por causa da substituição da vegetação nativa por áreas agrícolas. Isso aí acaba por reduzir a capacidade de sequestrar carbono e, por isso, altera também o regime das águas na região, contribuindo, infelizmente, para o incremento das mudanças climáticas. Caatinga, um outro interessante ecossistema brasileiro, esse no semiárido nordestino. Semiárido nordestino. O cerrado que nós vimos há pouco é na região centro-oeste brasileira, Mato Grosso do Sul, principalmente. A Caatinga é um bioma ocorrente exclusivamente em território brasileiro, onde a vegetação apresenta adaptações ao solo árido e a um processo inicial de desertificação. Entre alguns dos principais impactos ambientais, a Caatinga também enfrenta o desmatamento, que é a retirada da sua vegetação nativa para elaboração de lenha e de carvão vegetal. Isso reduz a cobertura vegetal e acelera esse processo de desertificação. Também existe em algumas regiões das caatingas um pastoreio excessivo, um sobrepastoreio, por causa de uma criação extensiva de caprinos e ovinos, que acaba por degradar o solo, impedindo a regeneração natural das plantas típicas daquela região. E isso acaba por promover a intensificação da desertificação, que resulta então dessa combinação de desmatamento, pastoreio excessivo, bem como de práticas de agricultura inadequadas àquela região, levando então eventualmente a perdas até mesmo irreversíveis da fertilidade do solo. Ainda, como alguns dos principais impactos ambientais nas caatingas, nós temos modelos, eventualmente, de agricultura insustentável, por causa do uso intensivo do solo, sem as técnicas corretas de conservação agrícola, o que acaba por provocar mais erosão e salinização desse solo, inviabilizando a fertilidade do mesmo. Bem como, aqui também, como em todos os outros ecossistemas brasileiros, as modificações do clima, as mudanças climáticas, que acabam por incrementar as temperaturas e ainda provocar uma irregularidade maior de chuvas, o que piora a situação de aridez do solo, ameaçando, assim, a biodiversidade local pela destruição dos sistemas ecológicos locais em função das altíssimas temperaturas. Isso, naturalmente, acaba por acarretar uma perda da diversidade biológica, ocorrendo, então, que espécies típicas da região, de vegetais e animais, encontram dificuldade de sobreviver devido à fragmentação ecossistêmica e à escassez hídrica. Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados, e isso tem uma origem histórica. A origem histórica disso é que a ocupação histórica brasileira começa pela costa atlântica, porque os imigrantes vieram da Europa, principalmente portugueses, e depois, e concomitantemente também, algumas outras nacionalidades europeias. Então, essa ocupação, como veio pelo mar, vai ocupar a costa atlântica brasileira, tanto é que é a região com maior densidade populacional atualmente e, por conseguinte, é o ecossistema mais ameaçado do nosso país. Então, é necessário aí uma atenção maior à conservação e à recuperação desses fragmentos florestais, que é o estado em que já se encontra a floresta atlântica, muito fragmentada, por causa dessa grande ocupação humana, inclusive na forma de cidades.
podem ver que boa parte das cidades brasileiras e algumas das maiores cidades brasileiras estão junto ao litoral brasileiro, que é a região mais abundante em floresta atlântica ou mata atlântica. Aí nós temos uma vegetação típica vista de cima, com toda a exuberância que tem a floresta atlântica, e na foto direita é um animal típico, que é o mico-leão dourado. Entre os principais impactos ambientais temos o desmatamento e a fragmentação florestal. Então, a expansão urbana, industrial e agropecuária reduziu a cobertura vegetal, isolando remanescentes florestais e comprometendo a conectividade ecológica, ocasionando assim também, e por isso, uma perda da diversidade biológica, com a destruição desses hábitats, a caça ilegal. Isso aí coloca centenas de espécies de fauna e flora em risco de desaparecimento, como o mico-leão dourado, que foi mostrado na lâmina anterior, e a onça parda, que é o maior felino brasileiro. Também a poluição das águas e do ar, pelo despejo de esgoto doméstico e industrial, aliada à contaminação por metais pesados e resíduos vindos da agricultura. Isso aí acaba por comprometer a qualidade das águas de rios, de aquíferos, e a qualidade do ar nas regiões metropolitanas, inclusive, por causa do adensamento populacional, a frota automotiva e os parques industriais que tem nessas grandes áreas metropolitanas. Também a erosão e o assoreamento são grandes impactos ambientais da Mata Atlântica. E o desmatamento de encostas e margens de rios intensifica processos de erosão e o transporte de sedimentos, piora, então, o assoreamento dos rios e causa mais poluição e prejuízos ambientais, assim como a expansão desordenada das cidades. Então, esse crescimento metropolitano sobre áreas de mananciais e outras áreas naturais, como encostas e várzeas, só faz aumentar a vulnerabilidade a desmoronamentos e a enchentes, afetando, então, populações humanas e a estabilidade dos sistemas ecológicos. Bem como, novamente, as modificações climáticas, elas vão prejudicar todos os ecossistemas brasileiros, como eu já disse, esses câmbios do clima, por causa do aumento das temperaturas e da alteração dos regimes pluviométricos que reduzem a resistência, a resiliência dos fragmentos florestais. O Pantanal, que é a maior planície alagada do mundo, tem ciclos de cheia e seca e uma grande relevância ecológica. Então, aí, uma onça, o maior felino brasileiro, e à esquerda uma foto, né, de uma das paisagens visíveis no Pantanal, aí já numa região de transição, com uma área mais ao norte do Brasil. Entre outros impactos ambientais, queimadas e desmatamento. Então, isso aí provoca perda de cobertura vegetal nativa, redução da fauna e aumento da emissão de gases de efeito estufa. As queimadas alteram o regime das águas, comprometendo a fertilidade do solo. Então, isso aí também acaba por provocar alterações hidrológicas, que são também incrementadas por obras de infraestrutura, como hidrelétricas, portos, dragagens. E isso aí acaba por ocasionar o assoreamento dos rios, e tudo isso modifica o pulso natural de cheias, afetando, então, a reprodução de peixes e a regeneração da vegetação alagável. Também a expansão agropecuária, que é extremamente prejudicial. E o avanço desta pecuária extensiva e da agricultura mecanizada resulta em uma compactação do solo, erosão e contaminação por agroquímicos e fertilizantes, que são também produtos químicos, portanto, artificiais e deletérios ao equilíbrio biológico do solo. Entre outros impactos, também vamos ter as mudanças climáticas, com o aumento das temperaturas e a irregularidade das chuvas, que reduzem o tempo de alagamento, ameaçando espécies aquáticas e a regeneração natural das matas de galeria. Caça e pesca predatória, que também afetam espécies como a onça, o peixe dourado, e compromete, assim, redes alimentares e, por conseguinte, o equilíbrio ecológico da região. O Pampa, Campos Sudinos Gaúchos, campos meridionais, de uso agropecuário intensivo. Acabam por ter como utilidade dada pela espécie humana o uso agropecuário intensivo, o que acaba por acelerar a destruição desse ecossistema, que é um dos mais prejudicados do Brasil, por causa da ocupação imediata dele, que é muito facilitada, já que é uma região de campos limpos.
Então, a expansão agropecuária é intensiva, né? A substituição dos campos nativos por monoculturas, isso causa, então, perda de diversidade biológica, compactação do solo, e esse pastoreio excessivo também acaba por promover a erosão, desertificação local, redução da regeneração natural da vegetação campestre, fragmentação de hábitats, tudo isso prejudicando de maneira indelével esse ecossistema. Além disso, o uso excessivo de agroquímicos, queimadas e manejo inadequado a partir do fogo, e as mudanças climáticas também acabam por intensificar todos esses efeitos deletérios aos campos sulinos, principalmente no Rio Grande do Sul. Temos a ecologia urbana, que estuda as cidades como ecossistemas complexos. Então, uma parte que a docência da ecologia no ensino médio não pode olvidar, não pode esquecer. Essa ecologia urbana é um estudo imprescindível, a partir dos elementos que são estudados e que estão aí em tela, né, e que são condição sine qua non, sem a qual não, para o entendimento de como agir em termos de gestão ambiental, para manutenção no melhor equilíbrio ecológico possível dessas malhas urbanas, para evitar os impactos ambientais que são inerentes a essas malhas, já que são extremamente artificiais. Então, tem que haver gestão de resíduos, tem que haver arborização, precisa haver o saneamento e todas essas medidas protetivas das condições ambientais das malhas urbanas. E elementos de ecologia cultural. Sempre é interessante enfatizar e estudar essa questão. Então, a ecologia cultural que investiga as correlações entre sistemas ecológicos e sistemas culturais humanos. Analisa, então, modos de vida, crenças, práticas populacionais que influenciam e são influenciadas pelos sistemas ecológicos locais. Essa abordagem é fundamental para a compreensão da relação entre a biodiversidade e a diversidade cultural humana, especialmente em contextos de povos autóctones, como povos tradicionais indígenas, quilombolas e outros. Então, a conservação dos ambientes naturais depende também da valorização das culturas que mantêm práticas sustentáveis e simbólicas de convivência e família. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez está aqui, aí a minha assinatura digital para contatos, através de todos esses sítios eletrônicos e do meu correio, e um bom Conaecos para todos. Grande abraço.